Nesse vídeo aqui eu vou provar pra você que sim, a Marvel lacrou depois de Vingadores Ultimato, mais especificamente nas fases 4 e 5. Todos os pontos que eu levantar aqui são pra você pensar e analisar e realmente perceber como a Marvel tinha sim essa ideia de colocar ideias progressistas, ideias woke nas suas obras. E é claro que isso vem da Disney, porque a Disney é dona da Marvel. Embora todo mundo ali esteja na mesma página e fale a mesma língua, né? Porque, claro, isso não aconteceu apenas nos conteúdos da Marvel. Várias produções da Disney também tiveram essas pautas abordadas. Mas pra gente começar, eu preciso responder então a pergunta, afinal, o que é lacração? O que é cultura woke? Sem me alongar muito nisso, pessoal, quando a gente fala woke, a gente está se referindo ao lado ideológico político da esquerda, o lado mais progressista, e não o lado conservador. E não tem problema nenhum existir esse pensamento, até porque eu defendo a liberdade de expressão. Então as pessoas são livres para defender o que elas bem querem. O problema é que essa ideologia, que essas pautas e as mensagens que abordam a cultura woke se tornaram predominantes nas obras e muitas vezes a mensagem política estava acima do conteúdo. A preocupação não era em fazer uma obra boa, uma obra com conteúdo legal, e sim fazer palestrinha. Então quando a gente fala cultura woke, quando a gente fala lacração, é disso que a gente está falando. Mas é claro que isso não significa que toda obra que fala de pautas progressistas são ruins, ou que obras produzidas por pessoas progressistas são ruins. Eu nunca afirmei isso aqui nesse canal, e a Liga Nerdola também não. A questão é que a gente teve dois problemas. O primeiro é que teve a predominância de conteúdos de esquerda, de conteúdos que focavam em lacrar, e não só na Marvel e na Disney, mas a cultura pop como um todo. E o segundo grande problema foi a demonização de quem pensa diferente, no caso nós, conservadores. Nós estamos em 2025, então se a gente pegar a última década, né, olhar para 10 anos atrás, a gente teve essa escalada autoritária da esquerda de destruir a reputação de qualquer pessoa de direita e de demonizar o pensamento conservador. Como se quem fosse conservador fosse lixo humano, fosse monstruoso, fosse escória da humanidade. E essas obras refletiam esse pensamento. Então quando a gente fala cultura woke, é disso que a gente está falando. Eu acho que mais claro que isso é impossível, só se eu tivesse uma lousa mesmo. Beleza, Miguel Loki? Acho que agora você entendeu, hein, brother? Agora eu saquei! Porque, galera, não existe nada que não tenha um viés ideológico, uma visão de mundo e a opinião dos envolvidos na produção. Só que o foco, pessoal, das obras de entretenimento, como o próprio nome já diz, é entreter, ou deveria ser. E muitas obras, inclusive adaptações de personagens que já existiam, foram simplesmente sequestradas para esses caras colocarem militância dentro. E quando a pessoa vai assistir um filme de ação, ou mais especificamente de super-heróis, ela não quer ver discursinho político, por mais que certos elementos estejam ali. Mas o que se espera é justamente uma coisa que inclusive vai unir a galera. Antigamente a gente não sabia quem que era de esquerda ou de direita, e a gente simplesmente conseguia trocar uma ideia ali e conversar sobre o filme, sobre o personagem, sobre a história, sobre as teorias. Mas essa guerra cultural começou a acontecer justamente porque essa galera progressista começou a atacar o pensamento conservador nas obras. E da mesma maneira que a gente não curte ver um personagem dando palestrinha woke com as pautas progressistas, você, que talvez seja um cara de esquerda que tá aqui me assistindo, também não ia gostar de uma obra que ficasse falando das pautas conservadoras. Já pensou você tá ali assistindo uma obra de super-heróis e você vê um personagem fazendo um discursinho contra o comunismo, contra os comunistas, sendo que essa não é uma obra com esse objetivo, é às vezes um super-herói ou uma super-heroína, ou então do nada um personagem vira e fala mal da comunidade LGBT, ou pelo menos da militância LGBT, falando que essa galera é tóxica, que essa galera é perigosa ou algo do tipo. Ia ser estranho, não é? Pois é justamente isso que a galera de esquerda fez nessas obras. Bom, essa minha introdução foi mais longa do que planejava, mas ela era necessária. É verdade. Sabendo disso, então, eu elenquei tudo o que eu lembrei de lacração, principalmente pós-Ultimato, porque um pouco antes a gente já começou a ver esses elementos. Mas se faltar alguma coisa aqui, fica à vontade para escrever aí embaixo, beleza? E claro, até mesmo sobre as coisas que eu vou elencar aqui, você também pode deixar os seus comentários. Inclusive, eu vou precisar da reflexão e análise de vocês, porque tem alguns pontos que eu quero que vocês decidam, foi lacração ou não? Mas uma coisa fácil que você pode decidir fazer é apoiar esse canal por meio das suas compras na Amazon. Pois é, você já sabe que a Amazon tem uma variedade incrível de produtos, além dos preços e também do frete grátis para clientes Prime. E o Conversa de Nerd é um parceiro da Amazon, por isso que quando você for fazer as suas compras lá no site ou no aplicativo, eu quero te pedir para dar uma força e usar os links do canal, beleza? Você sempre encontra na descrição dos nossos vídeos. Você clica nesse link, acessa a Amazon e faz as suas compras por lá, porque você fazendo desse jeito, usando os meus links, você está ajudando esse canal a se manter. Então eu conto com a sua força, hein? Até porque você com certeza
certeza precisa ou vai precisar de alguma coisa que a Amazon pode te oferecer. E assim todo mundo sai ganhando. Muito obrigado de coração. Mas sem mais delongas, bora lá! It's showtime. A primeira da nossa lista, que foi entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, é ela, a Capitã Marvel. E embora muitas pessoas apontem que ela seja assim uma personagem lacradora, eu acho que o grande problema ali foi um bom roteiro e uma boa história. E talvez isso se deva ao fato de que a gente tem esse problema da Mary Sue, né? Daquela personagem super poderosa, mais poderosa que homens inclusive, e que precisa se sobressair, e que não precisa se provar pra ninguém. Então se a produção já vem com essa ideia, consequentemente o resultado final não vai ser legal. E foi o que aconteceu com Capitã Marvel. Embora eu não ache um filme muito horrível, até porque a sequência The Marvels provou que nada é tão ruim que não pode piorar. Uma coisa que realmente me incomoda nesse filme e pode ser considerada uma lacração é a mudança que eles fizeram nos Skrulls. Porque aqui os Skrulls são claramente uma alusão aos refugiados do nosso mundo real. E eu não curti isso, embora a gente tenha uma dualidade legal entre Skrulls do mal e Skrulls do bem, assim como a gente tem os humanos. Existem humanos bons e existem humanos ruins. Os quadrinhos exploram isso muito bem, inclusive na figura do herói, né? Que tem que enfrentar um vilão, e muitas vezes os dois são humanos. Porém, fica muito mais claro ali, embora os Skrulls também tenham culpa no cartório, que eles são as vítimas dos abusos dos Kree. E aí você vê claramente uma alteração em detrimento da mensagem política. Embora não seja o mais grave, mas já estava começando ali pertinho de Ultimato. Já no próprio filme Vingadores Ultimato, eu lembro que teve gente que achou e ainda acha que aquela cena em que as mulheres, né, as personagens femininas se reúnem na batalha final contra o Thanos, era uma lacração, era uma coisa feminista. Bom, eu não sei você, talvez a intenção realmente seja, né? Precisamos promover as personagens femininas. Talvez o roteiro tenha tido essa ideia, mas não me incomodou, porque pra mim funcionou ali naquele contexto, ficou legal, até porque a gente estava vendo personagens que a gente já acompanhava há anos e gostava. Então eu não vi problema. Eu não gosto quando esse tipo de coisa é jogado na sua cara do nada e as personagens ainda ficam com um discursinho, né? Falando mal de homem e falando, nós somos mulheres e podemos fazer isso sozinhos. No meu caso, não incomodou. E você? Escreve aí embaixo que eu quero saber. Agora, após Vingadores Ultimato, pessoal, aí o negócio complicou, hein? Porque nós tivemos, por exemplo, o discurso do Sam Wilson no último episódio de Falcão e o Soldado Invernal. E ali, né, pessoal, não tem o que defender, porque ele passa pano pros terroristas, a galera tinha cometido um monte de crimes, tinha matado gente inocente, e por mais que eles tivessem ali uma causa justificável, os caras passaram do limite e tinham que ser tratados como tal. Embora eu não ache que esse discurso seja tão problemático como algumas pessoas apontam. Os quadrinhos iniciais do Sam Wilson como Falcão são bem piores e bem mais escancarados nessa questão da militância. Esse é o ponto de lacração que mais me incomoda em Falcão e Soldado Invernal. Mas e você? Tem algum outro? Algumas pessoas falam que ele sofre um racismo forçado. Não me incomodou tanto quanto o discurso. Eu acho que para um grande primeiro discurso de um herói, até mesmo para uma grande primeira batalha, tinha que ter sido bem melhor. Mas os caras quiseram colocar a militância acima. E aí nós temos um que divide a galera, porque o Loki, pessoal, lá na primeira temporada, deixa bem claro que ele é um personagem bissexual. Não sei se você se lembra, né? Mas ele conversa com a Sylvie e fala disso. E eu acho engraçado que se ninguém falasse sobre esse assunto, tava tudo bem. Só que a mídia mainstream gosta de falar isso, né? Porque Loki se revelou bissexual, o personagem é bissexual, eles ficam batendo nisso, né? Igual na polêmica do Buzz Lightyear lá, que ia ter um beijo lésbico, acho que era lésbico, né? Se não me engano. Mas enfim, de qualquer jeito, se só tivesse lá e ninguém falasse disso, ia ficar mais orgânico. Só que os caras pegam esse elemento e jogam na cara de todo mundo. Ou pelo menos jogavam quando a onda woke estava muito alta, né? Eu de verdade teria assistido o Loki tranquilo, nem teria prestado muita atenção nisso se não fosse a galera do outro lado, né, progressista, falando, olha, o Loki é bissexual, você percebeu que ele é bissexual? Nos quadrinhos é um pouco mais discreto ainda do que essa conversa que ele tem com a Sylvie. Mas de qualquer jeito a gente também tá falando das fases das HQs que são mais recentes, né? Então a gente já tinha, como eu falei aí no caso do próprio Sam Wilson, essas pautas sendo incorporadas às aventuras dos heróis e dos anti-heróis, no caso do Loki. Já no caso de Miss Marvel, galera, eu acho que a série é só ruim mesmo. Os dois primeiros episódios são excelentes e por mais que eles estejam ali tratando, né, e abordando uma minoria, eu acho sim a Kamala Khan uma personagem muito carismática e a Iman Vellani arrebentou. Inclusive nos quadrinhos, né? Ela é um sucesso principalmente nos Estados Unidos, porque ela é uma personagem legal. Só que a série conseguiu destruir isso. Se eles tivessem conseguido, com essa personagem boa, alavancar uma história bem feita, ia calar a boca de muita gente. Mas infelizmente não foi esse o caso e tudo só piorou lá em The Marvels. Que eu me lembro, o único discurso que fica meio claro ali, essa questão
woke foi quando a Kamala diz pro amigo dela, Bruno, que as garotas marrons, né, se referindo à cor de pele dela, não salvam o dia, né? É uma coisa meio existencial que ela tá falando ali. Mas ao meu ver também foi uma coisa bem discreta. O problema mesmo foi não tratar essa personagem da maneira certa. E antes da gente continuar, eu quero te lembrar que se você já é um inscrito aqui, você pode ser membro, hein, galera? Se inscreva para receber benefícios exclusivos para os membros assinantes. E além dos benefícios exclusivos, é claro, você está financiando o Conversa de Nerd e vai ser muito bem-vinda essa sua ajuda. Clica aí, confira os benefícios e faça parte da nossa comunidade. O próximo da nossa lista é Thor, Amor e Trovão, porque, galera, o Thor foi simplesmente destruído nesse filme. Ah, Sal, você vai lembrar disso mais uma vez? Claro que eu vou lembrar, porque isso começou em Thor Ragnarok e muitos de vocês aplaudiram, hein? Inclusive o próprio Chris Hemsworth, que agora tá falando que quer fazer uma versão diferente do personagem. Desde Thor Ragnarok a gente tem cenas ridículas. O diretor inclusive disse que muita coisa foi improviso. E desde lá o personagem era fanfarrão. E isso só aumentou em Thor, Amor e Trovão, além, é claro, da gente ter a personagem da Jane Foster, né, que também tem os mesmos poderes do Thor. E que, ao meu ver, se tivesse num outro filme, tivesse mais tempo de tela, poderia ter sido bem melhor do que foi, embora eu não ache tão ruim. Mas ver o Thor desconstruidão ali, com aquelas palhaçadas ali, um personagem que nunca foi assim nos quadrinhos, realmente foi ridículo, né, pessoal? É a desconstrução da figura masculina claramente ali. Até porque o Taika Waititi é declaradamente um cara progressista, é um homem feminista. E nada contra a pessoa dele, né? Só não destrói os personagens que a gente gosta. E olha que eu nem sou tão fã do Thor, hein? Mas ver o que o personagem é nos quadrinhos e o que ele já foi no CM e o que ele virou, personagem desconstruidão, ah não, aí não dá. E aí nós temos o ponto ápice da loucura da Marvel de fazer produções porcas e lacradoras, que foi ela. Palmas para She-Hulk! Que merda, hein? Porque, galera, embora a atriz seja boa, tá bom? Eu gosto da Tatiana Maslany, essa série é podre. E eu ainda pontuo que essa série é burra, porque eles tinham o orçamento e a oportunidade de alavancar uma personagem feminina muito legal, que é muito querida pelos fãs dos quadrinhos, inclusive fãs homens. Mas não, qual o caminho que essa série escolheu? Militar com feminismo, criticar os homens, ficar fazendo discursinho de que ela sofre por ser mulher apenas. E antes que você fale que eu não tenho lugar de fala porque eu sou um homem, galera, minha esposa detesta esse discursinho da Jen e várias outras mulheres nerds também não gostam. Então já pode parar de escrever aí esse negócio de lugar de fala caso você estivesse escrevendo, tá bom? Muito obrigado. E é tudo isso, né, pessoal? Basicamente todos os homens que aparecem são toscos, tirando o Matt, que também tá repaginado, né, a versão coloridinha, que a Disney sequestrou, né, a versão da Netflix e fez isso, e a gente tá vendo agora a loucura que virou Demolidor Renascido por causa dessa ideia, mas enfim, só abrindo um parênteses aqui que eu precisava falar disso. Mas tirando o Matt, todos os homens são toscos e inclusive o vilão é só um cara machista que não aceita que a Jen tem poderes. Tipo, olha quão limitada é a visão dessa galera, né? Sério que todos os homens são assim? Não, mas a gente queria retratar essa parcela e tudo mais. Beleza, cara, mas numa série da She-Hulk, uma personagem que tem quase os mesmos poderes do Hulk, que poderia ter cenas de ação incríveis, que poderia se provar como uma grande super-heroína. Vocês escolheram fazer discursinho, velho. Como diz um certo filósofo brasileiro, vai ser burro na cadeia. Agora, pessoal, a gente tem uma polêmica aqui que é do Shang-Chi. Vocês sabem do que eu tô falando? Pois é, tem gente que acha que Shang-Chi é sim um produto da lacração, porque retrata uma minoria, no caso, chinesa. E aí eu já acho que é a histeria da galera. Não acho que seja a maior parte da Liga Nerdola que diz isso, mas eu sei que tem gente que acha. E aí, pessoal, na minha opinião, o filme do Shang-Chi é muito divertido, inclusive a amizade dele com a personagem que eu esqueci o nome, eu acho que é Kate, né? É muito legal, é muito divertida, e eu acho que trouxe uma coisa diferente pro universo Marvel, embora não seja um filme com grandes consequências e tudo mais, mas ele apresenta um personagem, tenta corrigir a questão do Mandarim, né, que tinha sido destruída lá em Homem de Ferro 3, né, com aquela questão do Trevor ser um ator e tudo mais, que a gente tá cansado de saber, mas eu acho que foi um filme que agradou. E nesse caso do Shang-Chi, eu acho que se a idealização do projeto era justamente militante por querer promover minorias, eu acho que eles foram muito bem sucedidos. E achei legal, inclusive, que o Shang-Chi vai estar em Vingadores Doomsday, porque eu quero ver mais esse personagem, embora ele tenha mudanças severas em relação aos quadrinhos, mas pra mim funcionou dentro do CM. E aí, seguindo, tivemos um filme polêmico que dividiu opiniões, que foi Eternos, né, galera? Eu particularmente gosto, acho que é uma coisa diferente, eu gosto da direção da Chloe Zhao, inclusive, mas vamos combinar que não foi um filme que chamou muita atenção da galera, o que não é sinônimo de qualidade, tá bom?
Porque tem muita coisa boa que não tem a devida repercussão e tem muita coisa lixo que a galera curte e vai gastar o seu precioso dinheiro assistindo, tipo Velozes e Furiosos. Mas o ponto mais alto desse filme é a questão do casal gay, que a gente nunca tinha visto no UCM tão explicitamente, pelo menos. Inclusive eles têm um filho adotado, né? Então isso aqui é com certeza um elemento woke que foi colocado no filme. Outros atores também foram escolhidos pensando nessa questão da diversidade, mas ao meu ver, todos interpretam muito bem os seus papéis. O único problema foi a quantidade de membros da equipe, porque eu acho que esse filme teria muito mais sentido se tivesse menos personagens sendo mais bem desenvolvidos. Mas você não pode negar que o fato de você colocar um dos personagens principais sendo gay e vivendo ali a sua vida seja um elemento woke, porque uma pessoa conservadora, ela respeita, ou pelo menos deveria respeitar, mas ela não promove esse tipo de ideia. E como eu falei, entra no campo das divergências, tá tudo bem. A gente não precisa ser taxado de monstro por pensar diferente e por ter opiniões e visões sobre as orientações sexuais das pessoas. Assim como essas pessoas têm as suas visões sobre a nossa religião, por exemplo, ou sobre a nossa visão de mundo, que a gente tenha que respeitar um ao outro enquanto ser humano e respeitar a liberdade de expressão um do outro. E o próximo da nossa lista, pessoal, é o Cavaleiro da Lua, porque sim, tem um elementozinho de lacração ali. Mas antes da gente continuar, eu só quero te avisar que se você quiser fazer um anúncio aqui no canal, quiser anunciar o seu produto, o seu curso, a sua loja, você pode, tá bom? Tem aqui na descrição um e-mail para contato, ou até mesmo o meu direct no Instagram, lá no Conversa de Nerd Underline, ou no meu pessoal, SF Saulo. Você pode me mandar mensagem lá e a gente vai trocar ideia, vai ser um prazer anunciar aqui o seu negócio. Continuando, pessoal, eu acho que o elemento principal de Cavaleiro da Lua, que eu acho que é uma série bem legal, dado o contexto aí de She-Hulk e Miss Marvel, é a personagem da Layla, né? Que é uma personagem original do CM, que ao meu ver ficou forçada ali. Ali os caras quiseram colocar uma super heroína feminina e não colou. Inclusive porque eu acho que a personagem funcionava bem melhor sendo ali a parceira do Mark sem esses superpoderes. A partir do momento que ela ganha superpoderes, ficou super forçado pra mim. Mas eu acho que esse é o único elemento. Se você lembra de mais algum de lacração, você pode comentar aqui embaixo. Em Doutor Estranho 2, claramente nós temos a personagem da América Chaves com aquele botãozinho e também as duas mães. Não tem o que falar. É uma coisa rápida, discreta, mas o elemento está presente ali. O problema de Doutor Estranho é outro, né? Foram as regravações, as mudanças de roteiro, diretor e tudo mais. Mas isso não é uma coisa que você veria, claro, num quadrinho antigo da Marvel ou até mesmo nos filmes iniciais do UCM. Embora aqui fazendo uma crítica para o lado nerdola, o Tony Stark ser um homem mulherengo e promíscuo não é nada tradicional e conservador. Inclusive o próprio UCM corrige isso na jornada de redenção dele, né? Em Wakanda Forever tivemos a promoção da personagem Shuri, mais uma personagem feminina dentro do catálogo de heroínas do UCM, quando eles poderiam facilmente ter feito um recast. Eu sei que era uma situação muito complicada por causa da morte do Chadwick Boseman, mas eu sinceramente acho que era o que ele iria querer, porque ele amava muito esse personagem. Ou então cancelava Pantera Negra 2, acabou. Mas a gente tem ali a escolha, né? Aproveitaram o cenário, a lacração muito em alta, vamos colocar a Shuri aqui e promover uma personagem feminina, mais uma. Embora a Letitia Wright tenha se metido em muitas polêmicas, hein? Mas a Disney colocou ali a personagem acima da atriz. O que é bom se você for pensar, né? O problema é o motivo pelo qual eles estavam fazendo isso, né? Que era mais uma promoção feminista. E por falar nisso, nós tivemos mais um ponto alto de feminismo e personagem Mary Sue com a Gaia Invasão Secreta. E aí eu nem preciso explicar muito, né, galera? Uma personagem feminina que do nada recebe os poderes de todos os outros super-heróis e sabe usar todos muito bem, combiná-los muito bem, sem ao menos ter praticado e aprendido. É simplesmente ridículo. Se essa personagem aparecer em algum momento depois do reboot, eles só vão falar que esse soro era temporário. Eu espero, né? Uma solução fácil. Fica aí de mão beijada pra você, Kevin Feige, de nada. Em X-Men 97, muitas pessoas surtaram falando que o Gambit era um lacrola e que ele estava sendo destruído pela equipe de produção de X-Men 97 por causa daquela roupa que ele usava. Só que aí, né, pessoal, vamos parar de histeria, calma lá. Porque usar aquele cropped, né, vamos chamar assim de cropped, era uma coisa, inclusive, de muito homem pegador de mulher na época dos anos 80 e 90. Era o estilo descolado, rebelde, rock and roll. O Gambit é simplesmente isso, ali não tem lacração não, tá? E aí, tirando a cena em que a vampira joga o escudo do Capitão América, eu não vejo problema nenhum, inclusive uma série excelente.
e escrita, criada, idealizada por um cara de esquerda, que até foi demitido pela Disney, né? Mas aí é outro assunto. Mas você percebe como um cara de esquerda consegue sim fazer boas obras, escrever bons personagens e mais, ser fiel ao que os personagens são dos quadrinhos? E na leva mais recente a gente teve a série da Echo e da Agatha, que ao meu ver são sim produto de lacração, pelo simples fato de estarem promovendo personagens femininas que ninguém se importa, mas analisando a produção friamente, são apenas ruins, sem graça pra caramba. Eu acho que a Agatha ainda consegue ser pior que Echo, simplesmente não colou, galera. Vamos aguardar agora as próximas produções, sendo uma delas Coração de Ferro, que faz parte, lá nos quadrinhos, da fase lacradora da Marvel, e agora no CM também, né, vindo com essa empreitada de apresentar personagens femininas para o universo compartilhado, mas que logo chega o reboot também não vai sobreviver, tenho certeza. A não ser que no novo CM a gente já tenha os Jovens Vingadores ali formados e tudo mais, mas vai funcionar ali em série, esquece substituir os personagens clássicos. Superman tá chegando, galera, a Marvel não vai ficar para trás com personagens secundários. Mas enfim, esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas eu queria trazer uma análise completa pra vocês. E aí, curtiram? Concorda aqui com os meus argumentos? Faltou eu mencionar alguma coisa? Talvez tenha faltado. Fique à vontade para escrever aí embaixo, tá bom? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça daquele like bacana, deixa a sua curtida para fortalecer esse vídeo. E é isso aí, muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.